No Saber Direito desta semana, você vai assistir a um curso com a professora Carolina Santos. O tema, Direito Internacional e a Era Digital. Durante as aulas, você vai conhecer os conceitos, fontes e princípios fundamentais. Vai entender a hermenêutica e o que torna o direito internacional privado diferente do direito internacional público. Assista a aula 5. Bem-vindos ao programa Saber Direito da TV Justiça. Estamos aqui tratando de direito internacional e chegamos ao nosso último bloco, que é sobre a aplicação prática na atualidade do direito internacional. Eu sou a professora Carolina Santos, sou advogada internacionalista há mais de 15 anos, sou mestre em Direito Internacional pela Universidade de Lisboa, também sou responsável pela Comissão do Meio Ambiente Digital pela OAB de São Paulo e pesquisadora da Universidade de São Paulo. Nós vamos agora tratar desse tema das atualidades do direito internacional e sua aplicação prática. Lembramos que o direito internacional é um direito transnacional na nossa atualidade, que se dá maiormente na esfera digital, no meio ambiente digital. Então, essa transnacionalidade do direito implica numa mitigação das fronteiras geográficas no ambiente virtual. Dessa mitigação das fronteiras geográficas surge a necessidade de profissionais capacitados e acostumados com as normas de direito internacional, bem como com o uso do direito comparado, para atuar num ambiente que praticamente mitigou as fronteiras geográficas e estabeleceu relações, direitos e obrigações numa esfera onde há uma questão primeira de se tratar de jurisprudência, de jurisdição, competência. Não se sabe atualmente qual é a competência ou jurisdição num caso de um conflito que ocorre, por exemplo, na esfera digital, na esfera do meio ambiente digital. Por isso, um profissional capacitado no direito internacional, ele se faz imperativo nessa era digital. Abre-se um leque imenso para atuação a partir do direito internacional, maiormente nessa nossa era de transnacionalidade do direito. Mas nós temos também que observar e analisar que nós já estudamos que existem duas searas do direito internacional, o direito internacional público e o direito internacional privado. E dessas duas searas do direito internacional surgem diversos tipos de aplicabilidade do direito e de atuação do profissional do direito. Veja, no direito internacional público, há possibilidade de trabalhar em organizações internacionais como a ONU, nas suas subdivisões, como Organização Internacional do Trabalho e naquelas esferas dedicadas, por exemplo, ao desenvolvimento sustentável, Organização Mundial do Comércio e diversas outras organizações internacionais que requerem muitas das vezes o parecerista em direito internacional. A análise do direito para a atuação daquela organização internacional na cena internacional. Também a atuação nos tribunais internacionais, como pareceristas, ou mesmo na advocacia, quando se tratar de direito internacional privado. Então, na área do direito internacional público, atuação na diplomacia, atuação nas organizações internacionais, como agente político, o direito internacional é muito utilizado. Na área jurídica, na esfera pública, usamos o direito internacional, em todas as áreas, desde a magistratura, Ministério Público, Advocacia Geral da União, entre tantas, é necessária a aplicabilidade e uso prático do direito internacional. Como foi falado no início, as relações atualmente se estabelecem num ambiente transnacional de fronteiras geográficas mitigadas pelo meio ambiente digital. Então, ao proceder de um processo judicial, numa sentença, ou mesmo num parecer, ou mesmo litigando como advogado, como parte até mesmo, todos os operadores do direito hão de saber minimamente do direito internacional. Mas aqueles que se fizerem conhecedores da área terão uma qualidade a mais, uma habilidade a mais que vai te diferenciar
dos demais profissionais, porque você passa a contar com um leque maior de opções na hora de defender um direito. E muito mais, e muito além, um leque de opções que traz uma efetividade cada vez maior. Haja vista a questão analisada da hierarquia das normas. Em se tratando de um direito de ordem de direitos humanos, que seja recepcionada como norma constitucional, nós vamos ter um mecanismo de direito de força muito maior em relação ao ordenamento jurídico de leis ordinárias, por exemplo. Então, saber a consolidação da legislação internacional no ordenamento jurídico interno te permite ter mais instrumentos de direito para a consolidação e efetivação de uma causa, de um direito. Seja advogando, seja trabalhando nos órgãos públicos, ou mesmo numa organização internacional, ou como agente político, como um diplomata. Então, veja, a atuação do profissional com o direito internacional, ela é infinita, super atual, de demandas cada vez mais crescentes, e mesmo em áreas do direito já estabelecidas, como direito de família, nós temos um uso recorrente. Por exemplo, nos casos citados de divórcio, onde parentes se mudam para estados de direitos diferentes, num caso de morte, testamento, onde é deixado imóveis, a sentença é dada em outro país, tem que se cumprir aqui no Brasil, por exemplo, como homologar. Então, traz situações de ordem cotidiana que requerem a atenção do profissional capacitado de uma forma especializada no direito internacional. Não significa que há necessidade de você necessariamente ficar segmentado na área do direito internacional, mas veja, o profissional de direito das mais diversas áreas, na atualidade, precisa entender do direito internacional. Precisa entender e vai estar à frente se entender melhor e se aplicar no estudo do direito comparado, com a equalização, com a baliza do direito internacional. Na área do direito internacional privado, nós temos maiormente o uso através da advocacia, com pareceres, numa fase pré-legal, que a gente chama, né, pré-judicial, não no contencioso. No contencioso há possibilidade também, atuando nos tribunais internacionais em casos onde haja possibilidade e legitimidade para o sujeito de direito individual poder litigar, e ali você pode acompanhar enquanto advogado, mas maiormente como parecerista numa fase pré-judicial, para análise de questões de ordem internacional, e muitas das vezes ao fazer uma notificação extrajudicial a partir de um parecer muito bem fundamentado, com a previsão de custos processuais de uma demanda, é possível que se chegue a um acordo sem que se tenha necessariamente de se entrar com um processo, evitando-se assim a judicialização, o que é muito comum na cena internacional. Por isso, como nós já falamos, são utilizados de forma significativa os tribunais arbitrais na cena internacional, na esfera de direito privado, como o ICC, que são câmeras arbitrais na área do comércio, para poder dirimir os conflitos de ordem do direito internacional privado sem necessidade de uma judicialização na esfera pública. Então, são diversas as searas que se abrem para o profissional atuar no ramo do direito internacional, tanto na área do direito internacional público, na esfera dos órgãos públicos a nível internacional, como parecerista, ou atuando mesmo junto a tais órgãos, ou no direito internacional privado. Temos como exemplo contratos internacionais, compra e venda de bens, direitos e empresas internacionais, direito do consumidor, direito de família, direito penal, um crime pela internet, com pessoas baseadas em estados de direito diferentes. Como é que vai se dar essa segurança pública no meio ambiente digital? Qual a tipificação, né? Aí a gente usa princípios de direitos de cada área e ramificação
do direito para poder trazer a competência, se for o caso, para o Brasil, né? Direito de família, direito penal, direito do trabalho, como foi citado. Se um trabalhador, por exemplo, decide receber em criptoativo, como ocorre na Europa, há essa possibilidade. Se o criptoativo, a criptomoeda, ela tem o valor oscilante, qual é o valor sobre qual valor vai se fazer o recolhimento previdenciário? Fundo de garantia, recolhimentos trabalhistas. Se o trabalhador opta e a lei permite que ele receba em moeda de valor variável como um criptoativo, como que se dá o recolhimento fiscal e tributário, por exemplo? Então, são questões novas da área do direito do trabalho internacional, direito internacional do trabalho, né? Questão salarial, questão de reflexos trabalhistas. Trabalhador que é contratado em um lugar e vai executar em outro ou em outros. Na época da Copa do Mundo, advoguei para jogadores e para alguns chefes de cozinha. Foram contratados aqui no Brasil, foram para o Catar. Depois, os sheiks dão festas em outros lugares onde eles iam trabalhar também. A questão trabalhista, um determinado acidente de trabalho acontece num país terceiro, que não consta da relação contratual que foi firmada no Brasil. Há que se ter em mente se essa empresa tem sede no Brasil para poder trazer a competência jurisdicional para cá. Senão eu tenho que pensar em alguma outra forma para beneficiar esse cliente trabalhador, porque, veja, é inviável você ir até o Catar para poder litigar uma ação trabalhista. Então, olha a importância da análise do contrato e do estabelecimento do foro de dirimissão do contrato. É uma cláusula simples que faz toda a diferença. Você deixa de ir atrás do seu direito se você não colocar lá o foro de dirimissão de conflitos. A pessoa muitas das vezes se empolga. Eu vou trabalhar fora. Mas se você não receber e você não escolheu o foro de dirimissão trabalhista e aplicação da legislação brasileira, acaba seu contrato de trabalho, você volta para o Brasil, você não recebeu, como é que você resolve? Então, muitas das vezes, o profissional do direito ele tem que estar capacitado para fazer uma análise prévia da proposta de trabalho, para informar para o seu cliente que ele só deve assinar um contrato se ele tiver uma cláusula de aplicabilidade de lei brasileira, porque ninguém vai conseguir quebrar a lei da Sharia, por exemplo, que é dos países árabes, uma lei vinculada à religião. Não se pode nem advogar num país árabe, num tribunal, são seus nacionais. Você pode trabalhar como advogado numa fase pré-judicial ou de acompanhamento, mas na corte você precisa estar acompanhado de um advogado nacional que fale árabe. Então, olha a dificuldade de você litigar em outros países no mundo transnacional. Trabalhei para diversos brasileiros que ficaram sem receber os seus direitos por não terem analisado cláusulas contratuais previamente. Trabalhadores de tecnologia de informática que assinam cláusulas de não competitividade e de sigilo, de não concorrência. Vão para um país como Dubai, vão trabalhar, assinam um contrato, não dá certo, são mandados embora, eles não podem pegar o mesmo trabalho na mesma localidade por exemplo, 2, 3 anos. Se ele é técnico em informática, ele vai fazer o quê? Não prestei atenção na cláusula. Só que aí ele está lá morando com um custo altíssimo. Olha as implicações de direito. Como que você reclama as verbas trabalhistas lá? Então, a importância de uma análise contratual para a vida cotidiana. O custo é maior se ele for litigar em Dubai. Não se conhece a legislação direito. Então, assim, a aplicabilidade do direito internacional, atualmente, ela é cotidiana, de ordem prática. Estabelecimento de visitas, direito de família. O casal se separa. Os parentes vão morar em lugares diversos. Como é que eu estabeleço visita? Quem custeia? Porque na hora, muitas das vezes, não se pensa nessas questões. Quem vai pagar os custos? Quem vai acompanhar diante da segurança do menor, se for o caso? Né? Por quanto tempo eu autorizo aquele menor a ficar fora do país? Se eu autorizo aquele menor a ficar fora do país, por quais países ele pode circular?
Depois que essa criança some, você vai para um país que não tem cooperação judicial, faz-se o quê? Importância da aplicabilidade no direito de família, um exemplo. Entre tantos, segurança na rede, né? Propostas de investimento na rede. A pessoa fala que tem um grande investimento, um grande contrato. Fornecem documentos falsos. O empresário brasileiro acreditando que está fazendo uma parceria comercial, um contrato internacional de ordem civil. Chega muitas das vezes um contrato de ordem civil, mas quando você vai ler, não tem nenhuma especificação de qual lei vai ser aplicada, nem do local onde vai se resolver o conflito. Quando dá um conflito, se você busca a sede da empresa e ela está no Bahrein, como é que se executa o contrato? A empresa não tem nenhum bem no Brasil, nem às vezes sede. Está no Bahrein, você já investiu o seu dinheiro, você vai até lá litigar como? Questões de ordem civil, comerciais. Então, a importância da análise contratual, do conhecimento das consequências de direito, sabe? Cláusulas importantes a serem inseridas no contexto de contrato. Contratos simples. Porque muitas pessoas pensam que trabalhar com direito internacional requer um conhecimento extenso, sim, mas uma escrita extensa. Os contratos internacionais devem ser simples, sucintos, para não dar brecha. Para não dar brecha, duplo entendimento. São jurisdições diferentes, são entendimentos da lei de forma diferente, ainda que seja da legislação internacional comum a todos os países. O entendimento pelo aparato imaterial, histórico, cultural, religioso, de costumes de cada nação, o entendimento sobre aquela lei pode ser diferente, a interpretação. Então, é necessário se fazer um contrato sucinto, seco, como eu costumo falar. 2 laudas, um exemplo prático de atuação no direito internacional. Matérias fundamentais para quem deseja atuar no direito internacional, para se aprofundar. Direito internacional público, direito internacional privado, direito internacional econômico, direito constitucional transnacional, para saber quais são aqueles direitos fundamentais que estão abarcados em quase todas as constituições dos Estados de Direito, Estados soberanos de direito, para que haja essa tutela a nível transnacional, sedimentado já na ordem superior, na ordem jurídica superior, da maioria dos ordenamentos jurídicos dos estados de direito que são democráticos na cena da ordem internacional. Estudo do direito constitucional transnacional. Estudo do direito comparado, importantíssimo. Ah, mas eu tenho que me especializar, então, no direito de todas as nações? Não. Na prática, a cada caso concreto, você faz um recorte do assunto e analisa dentro das jurisdições que compõem, dentro dos estados de direito que compõem aquele contrato, o que diz a lei sobre aquele fato em si. Faz-se um recorte jurídico e, sim, se debruça sobre a lei dos diversos países e vê o que há de comum, o que há de diferente e como eu faço a aplicação na cena internacional, o que há de comum entre eles e o que não vai contra a ordem jurídica internacional, ali está o direito internacional. Ali mora o direito internacional, é a chave do sucesso. O que há de comum no direito comparado, que não colide com a ordem jurídica internacional e que muitas das vezes, preferencialmente, vá de encontro ao que determina os tratados de direito internacional basilares. Então, ali está o seu direito na ordem internacional. O que você busca como resposta numa celeuma de ordem internacional. Ordenamento jurídico interno de cada Estado membro dos sujeitos de direito contratantes, o que eu falei, e atinentes à matéria da causa em apreço, comparada com os estándares de direito internacional. Então, essas as matérias principais de estudo, para além dos documentos no ordenamento jurídico internacional, que são tidos como os basilares, que já foram passados. Carta das Nações Unidas,
Declaração Universal dos Direitos do Homem, Código de Bustamante, entre tantos outros pactos internacionais de direito de suma importância que são fundamentais de conhecimento do operador do direito internacional e atualmente de todas as áreas. Qual a capacitação para um profissional que vai atuar na área do direito internacional? Especificamente, especialização no direito internacional é interessante, um mestrado, um doutorado, ao menos uma especialização. A prática na advocacia internacionalista requer conhecimento de base dessas matérias que foram já passadas, com uma overview, com uma visão geral aqui nessas nossas aulas, requerem um aprofundamento nas matérias de base, principalmente na identificação da natureza jurídica de cada instituto. A partir da natureza jurídica, você acha a raiz que vai ramificar outros institutos de direito, caso aquela questão em pauta não esteja já regulamentada em específico. Então, é o estudo da natureza jurídica importante, conhecimento aprofundado das matérias de base. Trata-se de uma área de atuação extremamente dinâmica, que está em construção. Estudo jurisprudencial da matéria. De ordem prática, é muito importante você saber uma língua estrangeira, o inglês maiormente, o espanhol também, são línguas que são muito faladas na cena internacional. Hoje contamos, pela inteligência artificial, de diversos mecanismos de tradução, muitas das vezes até simultaneamente. Mas é muito interessante se aprofundar em línguas estrangeiras, principalmente naquelas línguas onde são escritas a maior parte da doutrina, para que a gente possa adquirir um conhecimento mais diferenciado, mais vasto. Há diversas bibliografias digitais, bibliotecas digitais das grandes universidades, Cambridge, Oxford, Harvard, New York University, que são algumas das que eu uso para busca de bibliografia e você consegue usar de forma pública. Mas aí você tem que ter um conhecimento da língua estrangeira, do inglês ao menos. Então, para o profissional que deseja se aprofundar, é necessário, interessante, buscar aprender o inglês ao menos, escrito, falado, para que você possa ter um conhecimento mais vasto da bibliografia já existente. Também é possível você aprender a ter tolerância cultural. Pode parecer singelo e um conselho de ordem muito pessoal, mas é um conselho de ordem prática fundamental. A pessoa que não tem tolerância com diversidade, ela não vai lidar com direito internacional. Por exemplo, eu morei por 5 anos em Dubai e eu fui extremamente respeitada enquanto mulher. Às vezes, aqui no Brasil, eu não sou. Eu sofro mais assédio aqui do que lá. Porque lá, aprendendo sobre cultura, eu aprendi, por exemplo, para dar um exemplo, que eles podem ter 5 mulheres, mas dentro de um respeito religioso, mas eles não mexem com a mulher de mais ninguém. Pode parecer impactante, mas é o que é. Ninguém me olha na rua me cobiçando, mesmo sem eu usar burca. Há países árabes onde você necessita usar burca, por diversas questões também, que muitos pensam que é só por um viés religioso, mas é para se proteger do sol e da tempestade de areia também. Mas eu me sentia respeitada enquanto mulher, desde que eu me desse o respeito, eu me sentia respeitada. Então, para você atuar internacionalmente enquanto profissional do direito, há necessidade de tolerância religiosa, de você se abrir para o conhecimento das raízes, do porquê daquelas questões. Tolerar não significa aceitar, significa tolerar, que você entende que existe uma diversidade e você respeita. É diferente de aceitar, cada um tem os seus valores. Mas é importante, com a atuação do direito internacional, que você tolere as diversidades culturais, religiosas. Como você atua na defesa e na negociação de partes multilaterais com culturas de diversos países se você não sabe se portar. Você muitas das vezes não sabe que você não pode dar um beijo na face de um homem no mundo árabe para ser respeitado. Então você tem que aprender a se portar, estudar sobre comportamento humano. Direito é sobre comportamento humano.
sobre a proteção das relações humanas. O advogado internacionalista, o profissional, o diplomata, profissional de relações internacionais, ele tem que se dedicar no estudo das outras culturas, do comportamento humano, de como se portar nas diversas situações diante das diversas culturas. Assim como há um ordenamento jurídico basilar que passa uma régua nos direitos das diversas jurisdições que se colocam como direito comparado, para a gente fazer uma análise jurídica, há também um padrão de comportamento humano para se relacionar com tranquilidade na cena internacional. Gestos que você não deve fazer, cumprimentos que você não deve fazer. Então, é necessário, para além do direito, que você estude sobre comportamento humano, sobre respeito, sobre postura, adequação até de tom de fala, tom de voz. Saber que muitas das vezes, por ser mulher, você é a última a comer numa tratativa e numa negociação com diversas etnias. Só que você está participando da tratativa, você se colocou naquela posição de advogado internacionalista. Está tudo bem, desde que você resolva o caso que você foi ali resolver. Então, colocar o profissional com uma postura acima dos seus próprios valores pessoais intrínsecos, obviamente, desde que aquilo não te desrespeite no seu foro íntimo, né? Porque aí trata-se do direito à dignidade. Desde que aquilo não te avilte, você tem que estar aberto às diferenças religiosas, às diferenças comportamentais, culturais e filosóficas para poder ter uma atuação ativa na esfera internacional, como diplomata, advogado, ou seja, como for. O entendimento dos diversos sistemas de direito, como já foi analisado. Common law, civil law, common law, direito anglo-saxão, direito por precedentes, legislação positivada mínima, Constituição e uma legislação menos codificada. É dada pela jurisprudência, pelo estudo de jurisprudência, pelos precedentes, que podem ser alterados com a alteração dos valores sociais, common law. Normalmente, países, a Inglaterra, Estados Unidos e os que foram colonizados por eles. Já sistema da civil law, romano-germânico, que é o que nós seguimos. Europa, maiormente, Brasil. O Brasil ainda mescla um pouco com o sistema de precedentes, mas o Brasil é romano-germânico, nós temos a codificação das leis. Então, entender esses sistemas de direito de forma diferente para poder atuar, dançar conforme a música, atuar, transitar nos diferentes sistemas de direito, sem que isso seja uma grande questão. Você conhece as bases do direito, você conhece os direitos transnacionais, você conhece os fundamentos de direito internacional, as normas basilares de direito internacional. Então, a partir disso, desse chão de estudo basilar, você transita entre a civil law e a common law para promover o direito na esfera internacional, na análise de um contrato, dando um parecer sobre um direito. É possível. Sim, mas quais os requisitos legais? Qual é a habilitação que eu preciso para esse tipo de direito? Veja, cada Estado soberano de direito, justamente por ser soberano, emite suas próprias leis sobre a prática de uma determinada profissão e a habilitação necessária para poder exercitar essa profissão. Existem países que têm contratos de cooperação onde se valida o diploma e fazendo uma prova de habilidade profissional, os Estados Unidos chamam o exame do Bar Association, onde você pode tentar se habilitar para advogar naquele país. Mas há peculiaridades. Por exemplo, nos Estados Unidos, a legislação nesse sentido, ela não é federal, ela é estadual. Então, em Nova York é determinado de um jeito, na Flórida é de outro. Primeiro você tem que ver aonde você vai atuar, qual o campo de atuação, qual a localização. Para a partir da localização você poder estabelecer, fazer uma pesquisa dos requisitos legais para que você seja habilitado para trabalhar naquela localidade.
Na maioria das vezes, como parecerista, para o pré-legal, para o pré-judicial, para o não contencioso, há uma maior facilidade. E nos países mais desenvolvidos, por assim dizer, econômica e politicamente, eles te habilitam desde que você faça uma prova. Como já foi falado anteriormente, há outros que têm um acordo de validação de diploma e você, de toda forma, vai ter que fazer uma prova de habilidade. Em alguns países árabes também, por acordo de cooperação, por exemplo, se você estudou na Europa e você tem um diploma europeu, você pode se habilitar para dar pareceres, para dar consultas jurídicas em algumas searas, porque você demonstra que aquelas faculdades da União Europeia te acreditam para que você tenha um conhecimento necessário para atuação naquela área em específico. Então, qual é a habilitação formal? Depende do lugar onde você for atuar. Há de se fazer uma pesquisa para você entender qual é a habilidade específica. Às vezes, tem países que pedem que você faça uma especialização naquele lugar para depois fazer o exame Bar Association, né, que seria o exame de ordem aqui. Então, depende-se do local onde você pretende atuar. Lembrando as questões comportamentais, postura, traquejo social, formas de mediação de conflitos, interação harmoniosa com as diferenças de cultura, constante aperfeiçoamento técnico. A legislação ela muda, ela é dinâmica em todos os lugares, não é só aqui, não é só na esfera digital. Ela muda porque tem que mudar, porque o direito acompanha a evolução da sociedade. E os valores e sentimentos humanos mudam com o passar do tempo. Então, assim também nós temos que estar em constante aperfeiçoamento, atualização. Isso, o profissional do direito ele é um eterno estudante. De ordem prática, dentro de uso prático, usual, advocacia internacional, vamos entrar por esse viés da advocacia internacional. Quais seriam as dicas de ordem prática para atuação aqui no Brasil com celemas de ordem internacional, com a nossa habilitação para celemas de ordem internacional, para que você trabalhe como parecerista, consultor, escolha do foro, importa em custo, avaliação econômica do direito. Muito se escuta falar, pouco se pratica. É custo, a empresa quer saber quanto vai custar. Troque em miúdos. Para que falar o juridiquês todo rebuscado em questões com pessoas que querem que você resolva o problema delas? O direito tem que estar a serviço do indivíduo, do seu cliente. Você está ali como um instrumento para a execução do direito e não para mostrar o quanto o direito é rebuscado. Facilite. Troque em miúdos. O empresário ele quer um custo menor. Então, escolha um foro compatível com o bolso do seu cliente. Se ele está numa situação de consumo, você tem que fazer todo o possível para que ele resolva essa questão ao lado da casa dele. E a gente tem as leis do consumidor para que isso resolva. Para que ele, muitas das vezes, seja beneficiário da justiça gratuita, facilitando. Então, contratos curtos e simples. Direito internacional, ele não é um direito das elites, ele é um direito que é muito usado no dia a dia. Ele é também das elites. Nos grandes contratos, das grandes empresas, é também. Mas ele é o direito do dia a dia, do trabalhador que vai trabalhar fora para cozinhar na Copa do Mundo. E volta, precisando comer aqui, pagar conta aqui. Então, contrato simples. Leia o contrato do seu cliente de forma a ver se aquilo vai beneficiá-lo. Se ele tiver um problema que é para o que nós somos contratados normalmente, veja antes, escolha o foro, escolha a legislação aplicável. Funcionário de navio vai passar por diversas jurisdições. Contratos de família, vou morar fora, que maravilha. Tá. Tem filhos menores? Quais vão ser as implicações de direito? Estou me separando, vou começar uma vida nova, fora do país. Por onde seus filhos podem andar? Ele vai ficar com os filhos, ela vai ficar com os filhos.
o companheiro, a companheira, o parente vai ficar com o filho. Por onde você autoriza aquele menor a andar? Veja se tem acordo de cooperação para que você proteja esse menor. Caso esse parente venha a falecer, tenha um acidente, algo aconteça. Enxergue além. O direito internacional, ele traz essa obrigatoriedade do profissional estar atento para além da fronteira. É de fato um direito transfronteiriço nas pequenas relações cotidianas, nas grandes também. Proteção do menor, proteção do trabalhador, proteção do consumidor, proteção do grande e do pequeno empresário, que vai importar materiais em produtos da China para tornar o custo menor. Tá, mas e se não foi entregue a mercadoria, ele já pagou? Essa empresa tem sede no Brasil. Você verificou se ela tem algum bem aqui no Brasil para a gente poder executar um contrato, se for o caso? Porque se ela não tiver nada no Brasil, como é que você executa? Por melhor que você tenha feito o contrato. Você fez uma análise para saber se essa empresa consta com bens aqui no país para poder executar o contrato? Não basta só fazer o contrato. Questões de ordem prática. Hermenêutica jurídica, que já foi analisado, mas sim a necessidade de você acostumar a ler jurisprudência internacional ou sentenças homologadas pelo STJ, para você entender como é que está se dando a aplicabilidade do direito estrangeiro dentro do nosso ordenamento jurídico, como está havendo essa congregação das diversas ordens do direito comparado pelas cortes superiores aqui do nosso país. E poder começar a atuar harmonicamente com o entendimento das cortes superiores também, para evitar futuros problemas. Postura e elegância jurídica, com polidez, tendo em vista as diversidades. Não se trata só do direito. Se você não souber se portar, você nem é recebido numa cultura diferente. Estude o seu cliente, estude a relação que vai ser estabelecida com quem, numa parte multilateral, ainda que seja no Brasil. Se você vai tratar com uma empresa multinacional e aquele representante lhe é de outra nação, seja cortês, ganhe o seu cliente, ganhe a parte contrária, pela sua postura, pela sua simplicidade, pelo seu respeito. Isso não te faz menor numa tratativa jurídica, muito menos num contencioso. Você tem que estar bem e afiado no direito. A postura é elegante do profissional de direito internacional por conta da diversidade cultural. Você não sabe com que valor social você está mexendo, com uma postura errada. Aqui no nosso país, nós conhecemos os nossos valores. Quando a gente trata de direito com partes multilaterais, multinacionais, você não sabe com que valor imaterial você está ali tratando. Tem culturas que você apontar o dedo, você está sendo extremamente desrespeitoso. Numa reunião, você jamais pode apontar o dedo para alguém. Você sai da sala, você é colocado para fora. Então, há questões que você precisa se atentar para além do direito para lidar com a advocacia internacional. Atenção aos ODS da ONU, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Todo contrato vai ter que atingir a sua função social. Ou seja, se você está desenvolvendo alguma iniciativa, algum contrato da iniciativa privada, abertura de uma empresa, uma coligação, qualquer relação jurídica de cunho mercantil, econômico, lembre-se a função social da propriedade privada diante dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. No caso de uma celeuma, isso é levado em conta. Se você está com compliance de acordo com as normas do meio ambiente, para evitar multas, para poder negociar as taxas de carbono, um mercado próspero, cena internacional, também a gente usa muito essa questão. Atentar aos acordos internacionais firmados pelos Estados-membros das partes contratantes. Então, essas características inerentes à cultura de cada povo, né? Mesmo no escrever do contrato. Por isso que eu aconselho sempre a fazer um contrato sucinto, simples, objetivo de 2 laudas. Menos é mais no direito internacional. Não dê duplo entendimento, cada cultura é diferente. Às vezes você põe tudo a perder. Menos é mais. Nós temos um autor muito conhecido na cena internacional da Universidade de Oxford. Acho que um dos melhores livros para princípios de direito internacional,
Principles of International Financial Law, Colin Balford. Ele é excelente para falar dos princípios de direito. E ele traz uma fala que eu queria aqui passar, mais ou menos numa tradução livre, que a natureza do direito internacional agora é transnacional. E qualquer documento feito com base num determinado ordenamento jurídico, ele pode ser analisado em uma outra jurisdição totalmente diversa da onde aquele documento foi escrito. Então, você tem que ter em mente que a interpretação e o enforcement of law e a obrigatoriedade de cumprir o direito pode se dar numa jurisdição diversa da sua. Então, faça qualquer tratativa e acordo de direito internacional com bases e fundamentos na legislação internacional, ainda que você faça com a eleição do foro brasileiro para a dirimissão dos conflitos, com a aplicação da legislação brasileira. Não deixe de colocar no seu contrato internacional e na sua atuação enquanto profissional de direito internacional os princípios basilares de direito internacional. Sempre vá de acordo com os determinados nos códigos e tratados internacionais, nos pactos internacionais de direito internacional. Porque aí você garante ao menos uma transnacionalidade homogênea de aplicabilidade do direito. Evita-se o conflito de ideias, porque se você se baseia em documentos de direito internacional, documentos de direito internacional que já estão pacificados na cena internacional, você evita a discussão daqueles princípios basilares que já estão sedimentados, se o seu contrato for sedimentado neles. Poupa-se tempo, dinheiro, conflito. Lembre que a gente está, enquanto instrumento da justiça, para facilitar a vida das pessoas, sejam os clientes, empresa, pessoa física ou jurídica. Nós somos facilitadores. Trago também a figura do advogado nômade digital. O advogado que não tem mais escritório físico. Ele trabalha na rede, ele trabalha no meio ambiente digital. Então, a facilidade de atuação do advogado hoje em dia no meio ambiente digital, o leque de oportunidades que traz, a necessidade de um olhar para o aspecto ético da advocacia, tanto da exposição em redes sociais, os limites, quais os limites. Isso tem que estar extremamente claro para o profissional de direito. Nós seguimos uma liturgia na nossa atividade. Há uma formalidade de atuação. Então, cuidado com as redes sociais para o respeito da classe. Usem as redes sociais com moderação, com respeito à classe, com respeito ao código de ética. O advogado nômade digital ele tem que se atentar à sua área de atuação estabelecida pela ordem, falando do Brasil. Por mais que você possa estar advogando como nômade digital, há uma área de atuação que te vincula à sua subscrição, determinada pela ordem dos advogados do Brasil. Há um limite de atuação fora da nossa circunscrição. Então, podemos ser advogados nômades digitais, podemos estar inseridos no contexto do meio ambiente digital, com uma atuação mesmo no direito internacional ativa, mas devemos lembrar das questões formais também. Os novos horizontes do direito internacional, então aqui eu trago um pouquinho dessa ideia que já vem sendo tratadas, já existe tratado de direito internacional sobre, inclusive, desde daquela busca espacial, da corrida espacial no período da Guerra Fria. Ali naquele contexto já começaram a se estabelecer os primeiros tratados de direito internacional espacial. Hoje, maiormente, se fala muito dessa questão, inclusive para a dirimissão de questões na esfera espacial por conta do turismo espacial, da atuação do sujeito de direito internacional, pessoa física, na esfera do direito espacial. Se a pessoa contrata uma viagem fora do espaço terrestre, qual vai ser a jurisdição aplicável? Isso tem que também estar estabelecido num contrato. É um contrato internacional porque a empresa normalmente não vai ser situada, a sede da empresa, no Brasil ou em qualquer outra jurisdição,
Você tem que estar atento às regras de direito internacional. Se há um evento morte numa viagem espacial, tanto a trabalho, como a turismo, como se dá esse óbito? Quais as implicações de direito? Mesmo em relação ao tempo, para cumprimento de obrigações previamente estabelecidas, horário, questões técnicas. Então, tem-se feito um estudo do direito espacial de forma muito ativa na atualidade. Não é uma coisa do futuro, uma coisa que está acontecendo hoje. Então, temos que estar atentos a isso também, porque na mesma velocidade que vem acontecendo o meio ambiente digital, a inteligência artificial cada vez mais atuante e na nossa seara do cotidiano, assim também o direito espacial vem tomando corpo. Os acontecimentos para além dessa questão espacial do planeta Terra. E não é de agora, como eu volto a lembrar, desde a Guerra Fria já tem tratado estabelecido de ordem internacional para estabelecer regras do direito espacial, emissão de lixo, meio ambiente, os impactos que isso pode causar, porque ninguém tem um conhecimento técnico ainda. E há emissão de lixo. Então, a questão ambiental no direito espacial, ela também encontra espaço. A proteção do meio ambiente. A proteção do meio ambiente estabelecida no direito internacional e também no direito nacional, aqui na nossa Constituição, ela envolve a proteção do meio ambiente como um todo. Qual o limite? Então, onde há atuação humana, ali há de ter o direito estabelecendo regras para a convivência do ser humano naquele espaço. E nós temos que andar junto com o direito, nessa evolução, que se dá, como falamos desde a primeira aula, ao mesmo passo da evolução tecnológica. Há a evolução tecnológica, a descoberta do fogo, descoberta da agricultura, escambo, comércio, moeda, território, soberania, resolve questões de guerra mais graves, organização da pacificação social entre povos, preocupação com a vida, direitos humanos, meio ambiente digital, desenvolvimento com vistas à função social da empresa, tecnologia digital, inteligência artificial. Qual direito aplico numa vivência transnacional do direito, onde a fronteira está mitigada, a fronteira física? Direito espacial tomando corpo. Isso tudo tem um contexto e um viés de direito das nações. Antes de tudo isso, a proteção da vida humana. Antes de tudo isso, a proteção do meio ambiente para que a gente possa existir e viver, garantir a paz. Importância das organizações internacionais. Veja como é rico o contexto do direito internacional. Uma atuação desde o direito consumidor, do direito trabalhista, do direito no meio ambiente digital, até o direito espacial, que virá mais. Temos que estar preparados, assim a sociedade vai evoluindo e o direito também deve evoluir e acompanhar. Sempre com muito estudo, sempre com muita atualização. Sempre com muita abertura, principalmente do profissional que vai atuar com o direito internacional. Abertura, tolerância, diversidade. Não importa nesse ponto a sua opinião pessoal, mas o contexto das gentes, do direito do povo, do direito humano, do direito das nações, para além do direito internacionais entre as nações, mas o direito das nações como um todo, a nação humana, da humanidade. Então, essa importância ímpar do direito internacional, do estudo do direito internacional, que eu passei uma visão geral e que a gente pode se aprofundar ainda mais. Espero ter agregado nesse estudo e agora nós vamos passar para o nosso quiz para sedimentar o todo estudado. Vamos lá! Qual dos seguintes é um método comum para aplicar e fazer cumprir o direito internacional? Sanções econômicas, forças militares internacionais, tribunais internacionais ou medidas unilaterais dos Estados?
Sanções econômicas dentro da seara do direito internacional é a forma mais comum de se fazer cumprir uma determinação legal no contexto do ordenamento jurídico internacional. Vamos para a próxima pergunta. Qual dos seguintes é um exemplo de contrato de direito internacional privado? Contrato de compra e venda de imóvel em outro país, contrato de trabalho doméstico, contrato de aluguel de uma propriedade local, contrato de serviços de limpeza em uma empresa nacional. Sim, contrato de compra e venda de imóvel em outro país. Quando a gente fala em contrato de direito internacional, ainda que privado, há de haver uma conexão entre nações, entre duas nações soberanas diferentes, diversas ao menos. Próxima pergunta. Qual é um exemplo de sistema de resolução de conflitos na esfera do direito internacional público e privado? A. Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, Câmara de Comércio Internacional, Tribunal Penal Internacional ou Tribunal Internacional de Justiça. Sim, no direito internacional público e privado, nós temos como exemplo o ICC, Câmara Internacional de Comércio, trazendo para o português, porque ela vai trazer tanto uma questão de ordem privada, os interesses privados das partes contratantes, mas também está embutido sempre o direito de ordem pública, que é o direito à propriedade privada, a dignidade dos contratantes e o pacta sunt servanda, que é um princípio de direito internacional de ordem pública, a obrigatoriedade de se fazer cumprir o que foi contratado na cena internacional. Então, nessa nossa última aula, nós vimos a questão da transnacionalidade do direito, a importância da aplicação do direito internacional na realidade cotidiana, como nós vamos lidar com isso enquanto profissionais e operadores do direito, os desafios que são nos colocados à baila, como o profissional deve estar preparado, quais as matérias nós precisamos enfocar, direito internacional público, direito internacional privado, direito constitucional transnacional, aquele aparato de direito supralegal que vai incidir dentro do ordenamento jurídico pátrio, a possibilidade de atuação e aplicação do direito internacional, mesmo dentro das cortes pátrias. Isso a gente tem através do controle de convencionalidade pelos nossos tribunais, uma vez que a gente traz para o ordenamento jurídico pátrio o sistema de direito internacional, que então vai fazer um controle de convencionalidade daquilo que está sendo aplicado no país, dentro do Estado soberano de direito, se ele vai de acordo com aquela tratativa que ele foi signatário na cena internacional e pelo pacta sunt servanda deve fazer cumprir, enforcement of law, deve-se fazer o cumprir, lembremos, princípio de direito internacional. Então, a importância do enforcement of law é refletido nos tribunais através do controle de convencionalidade, essa aplicação prática do direito internacional nos tribunais internos, também a possibilidade de atuação nos tribunais internacionais, tanto na Corte Interamericana de Direitos Humanos, como em Estrasburgo, na França, pugnando pelos direitos humanos, também auxiliando os indivíduos, ou nos tribunais arbitrais, através da sistemática da OMC, estabelecendo, por exemplo, a International Chamber of Commerce em diversos lugares, que tem estabelecido seus branches para poder resolver uma celeuma de direito internacional privado entre pares, entre multinacionais. Então, o universo que se abre de atuação para o profissional do direito internacional é infinito, é o direito do agora, é o direito que nós mais usamos na atualidade, com diversas possibilidades de atuação, tanto no direito internacional privado como no público, diplomatas, agentes públicos, agentes das organizações internacionais, como pacificadores da sociedade, né? São diversas as vertentes que se abrem para os operadores do direito, para os operadores de relações internacionais também, e todo cidadão que deve estar a par dos seus direitos porque contrata internacionalmente desde o momento em que acorda numa relação estabelecida através do uso de um aplicativo, por exemplo. O direito internacional ele incide em relações cotidianas, costumeiras, muitas das vezes sem que a gente perceba. Então, a importância também da sociedade conhecer esses direitos que estão estabelecidos internacionalmente. Nós ficamos por aqui, essa foi a nossa
última aula desse curso de Direito Internacional riquíssimo, que trouxe a visão desde os primórdios do direito internacional, estabelecidos nas relações de escambo, estabelecidos e positivados em Westfália, passando pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, criação das organizações internacionais, aplicações práticas desse direito riquíssimo, principalmente no meio ambiente digital. Eu agradeço a sua companhia, me coloco à disposição. Sou a professora Carolina Santos, me sigam lá nas redes sociais, Carolina Santos Lawyer, e até o próximo curso. A nossa aula termina aqui, então até o próximo curso. Muito obrigada. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.